Hoje é dia de falar de mais uma novela do mercado da bola, desta vez envolvendo Gabriel Barbosa, que vocês também conhecem como Gabigol, que está aparentemente de malas prontas de saída do Flamengo e pode pintar em algumas equipes, inclusive no Palmeiras. E o vídeo de hoje é para a gente conversar sobre isso, sobre a atual situação desse atleta, sobre as possíveis condições de uma negociação e a gente conversar se valeria a pena isso tudo, né? Se ele é um jogador que se encaixaria no esquema do Palmeiras, se ele é um jogador que se daria bem com a atual filosofia do clube, da comissão técnica, se a torcida o aceitaria ou não, enfim, vamos trabalhar aí os prós e os contras, entender a situação como um todo. Será que ele vem ou não? Essa é uma grande questão. Então, vamos começar falando, pessoal, dando um pouco de contexto para essa situação, porque o Gabriel Barbosa vive um momento, digamos, um pouco peculiar aí na sua carreira. Como vocês sabem, ele tem um contrato atualmente com o Flamengo, que vai até o final do ano de 2024, e isso quer dizer que, a partir do dia 1º de julho já deste ano, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O que isso significa? Que para tirar o jogador do Flamengo, a equipe não precisaria desembolsar nenhum valor a mais que fosse para o Flamengo, né? Precisaria pagar, claro, só o próprio jogador, as luvas, os salários, etc., mas não precisaria pagar ao Flamengo. Essa situação que está se aproximando aí nas próximas horas coloca o Gabriel Barbosa no radar de vários times que gostariam talvez de contar com esse atleta dentro de campo. Seria uma oportunidade de mercado, e é isso que chama a atenção de várias equipes. A gente está falando aqui de Cruzeiro, Santos, Corinthians, possivelmente também o Palmeiras, e é por isso que isso tem virado notícia nas últimas horas e tem movimentado tanto aí os comentários esportivos, os debates esportivos. A situação desse jogador, como eu falei, ela é muito curiosa, porque ela tem vários detalhes, várias nuances que precisam ser consideradas. O fato dele estar saindo do Flamengo já não é muito normal, já é consequência de muita coisa que aconteceu. O cara que vira e mexe está aí no noticiário aparecendo com notícias que não necessariamente são ligadas ao futebol mesmo. Então, é um pacote complexo que você vai contratar ou não para o seu time. Bom, primeira coisa que a gente precisa levar em conta. Esse jogador atualmente passa por um processo, daquele caso ali que vocês devem se lembrar, que ele é acusado de ter tido um entrevero com os caras que faziam a coleta do doping, o material que foi recolhido dele não foi recolhido da forma certa, e isso pode enquadrá-lo numa situação de ser considerado culpado num caso de doping, e isso faria com que ele não pudesse jogar por 2 anos. Felizmente para ele, a punição ela começa a contar ali retroativamente, da época em que aconteceu esse incidente, e ela acabaria já no começo do próximo ano. Então, mesmo que ele seja considerado culpado, quando chegasse ali em abril, maio, já de 2024, ele estaria liberado para jogar. Então é um problema que uma equipe que fosse contratá-lo precisa considerar, porque você vai contratar o cara, mas ele não vai poder atuar porque está suspenso, né, por esse tribunal. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa tão complicada assim, que dá para colocar no contrato ali algum gatilho, alguma situação de compensação financeira por conta disso. Por exemplo, você faz um contrato lá com o cara e coloca, se você for suspenso lá no tribunal, a gente precisa reduzir, tirar isso e isso aqui do contrato para fazer uma coisa valer a pena com a outra. Então, assim, essa não é a parte mais complicada. O que é complicado mesmo é todo o resto do contexto. Gabriel Barbosa, dentro de campo, ele já se mostrou capaz de jogar bem, ser um jogador decisivo, tem uma idade ainda boa para jogar futebol, ele tem vários anos de carreira ainda pela frente, só que às vezes as pessoas se perguntam se é isso mesmo que ele quer. Porque ele dá alguns indícios ali de vez em quando de que é um cara que não se preocupa muito com a sua própria carreira, com a sua própria imagem, com o seu próprio status de ídolo que ele tem ali no Flamengo. Vira e mexe, ele dá alguma notícia que o coloca contra a torcida, faz com que o pessoal perca a paciência com ele. Não é uma situação fácil. E é um jogador caro, que é um dos mais altos salários do futebol brasileiro, e agora na renovação parece que ele quer um salário ainda maior. Então qual que é a situação de transferência dele? Ele gostaria, acredito eu, de permanecer no Flamengo, porque ali a situação dele é muito cômoda, ele é querido por muita gente, ele tem uma história no clube, etc., e ganha bem, obviamente. E acho que se dependesse só da vontade dele, ele ficaria por lá. Mas a impressão que nos passa é que o Flamengo já está de saco cheio, está por aqui do Gabriel Barbosa e não vai fazer muita força para segurá-lo. Então, a prioridade era esperar uma proposta do Flamengo para ver se tinha uma renovação. E se não tiver uma renovação, aí sim ele fica aberto a ouvir as propostas dos outros times para assinar um pré-contrato, ou seja lá o que for. Bom, o Flamengo apresentou para ele uma proposta com aumento salarial, mas com um tempo de contrato de mais 1 ano. Apesar dele ganhar mais e estender o vínculo, não é o que ele queria um contrato mais longo, ele queria um contrato de 5 anos, e isso
o Flamengo não está disposto a ceder para ele, porque implica em gastos, né? Muitos gastos para um jogador que, dentro de campo, eu falei ali atrás que ele já rendeu, já mostrou resultado, mas já há algum tempo também não tem jogado praticamente nada, né? Um jogador que amarga a reserva, sem muita expectativa de ser titular, porque quando entra também não joga bem. A verdade é essa, quem está de olho percebe que o rendimento dele caiu vertiginosamente de uns tempos para cá. Então se torna uma aposta cada vez mais duvidosa, né? Quanto mais tempo passa que o cara não rende, mais você se pergunta, pô, será que vale a pena pagar tudo isso pro cara ou não? Enfim, fica nessa situação. Aí já que o Flamengo apresentou essa proposta e no primeiro momento ele negou, parece que os outros times começaram a entrar na briga e já se posicionar. Opa, eu quero. Então, segundo o que a gente já tem mais estabelecido aí nos noticiários, ele já contaria com interesse, para não dizer propostas, de Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras. Por enquanto são boas opções, mas que representam pesos diferentes, prós e contras diferentes. Então, por exemplo, passando rapidamente, se ele fosse para o Cruzeiro, talvez ele seja o pilar central de um processo de reconstrução do clube. Um clube que está fazendo aí novas rodadas de investimento, tentando montar um elenco mais forte, e aí talvez isso agrade o jogador, o fato dele saber que ali talvez ele tenha um papel de protagonismo, que é uma coisa que parece que ele gosta bastante, ele quer ser o centro das atenções e tudo mais. No Santos, ele tem toda uma história lá, né? Ele foi criado ali, se profissionalizou nessa equipe, conhece muita gente lá dentro, com certeza, tem carinho da torcida também, acredito eu, pelo menos até onde eu saiba. Então é um ambiente mais familiar para ele, teria uma vantagem também. No Palmeiras, ele encontraria um ambiente profissional do mais alto nível, um time bem estruturado, que compete por tudo que disputa, e onde ele, se ele se encaixar no esquema do Palmeiras, tanto de logística, filosofia, mas também dentro das quatro linhas, seria um jogador que teria tudo para se recuperar aqui e também ser protagonista, também ser um jogador de alto nível que continua mostrando serviço com um grau de exigência alto que o Palmeiras hoje tem. De repente, se o interesse dele for realmente se resgatar como atleta, aí depende da cabeça do jogador, né? Mas se for essa a intenção, talvez o Palmeiras seja um bom lugar, visando seleção brasileira, ou o que quer que seja que ele ainda queira disputar na carreira dele. E por fim tem o Corinthians, que nesse momento ofereceria para ele um sonho. Do que eu pude apurar aqui até o momento, desses interesses, quem até agora topou pagar um maior salário para o Gabriel Barbosa teria sido o Corinthians. Eu não sei se vale a pena dizer os valores ou não aqui, mas vamos colocar que o Corinthians está disposto a pagar praticamente 1 milhão a mais por mês do que os demais times estariam dispostos a pagar. No caso do Palmeiras, tem um teto salarial, nesse momento seria o Dudu, né, o jogador com a remuneração mais alta, e dificilmente o Palmeiras excederia esse teto para atender uma requisição do Gabriel Barbosa. Acho que no Palmeiras talvez o salário dele não seja o mais alto, mas tem todas essas outras questões também que o atleta pode levar em conta ou não. Outra coisa, nesse momento, pessoal, acho que eu já mencionei isso, né? Mas é um jogador que não está no mais alto rendimento que ele já teve na carreira e, portanto, é uma grande dúvida. Qualquer um que o contrate está contratando um cara num cenário de incerteza. Essas incertezas podem ser mitigadas no contrato conforme você coloca cláusulas, coloca condições de bonificação ou de renovação automática conforme o desempenho do atleta. Então, nesse caso, ele não está renovando com o Flamengo porque ele queria 5 anos de contrato e o Flamengo queria dar só mais um, mas aí você pode negociar uma situação de, não, eu vou te dar 2 ou 3 anos. E aí, se você cumprir algumas metas, você tem uma extensão do seu contrato, ou tem uma bonificação financeira maior. Você pode compensar uma coisa com a outra para que o contrato reduza os riscos e não atenda só o interesse do jogador, mas também do clube, para o clube também se proteger. Por outro lado, quanto mais o clube se protege, aí fica mais difícil do cara aceitar, né? E entre duas diferentes propostas, se alguém tiver menos restrições, vai ser um contrato que seduz mais o jogador, pela parte financeira mesmo. Então tem que achar um equilíbrio entre uma coisa e outra. É a questão de negociação, né, pessoal? No Palmeiras em específico, o que eu acho desse atleta? Ele não combina muito com o perfil atual dos jogadores do elenco, né? Não que os jogadores do atual elenco sejam santos, não saiam, não façam nada disso. Mas é que a questão do Gabriel Barbosa não é nem tanto de sair, ir pra balada, porque isso a maioria dos jogadores fazem mesmo, não é esse o ponto. A questão é que ele tem participado no noticiário mais pelo que ele faz fora de campo do que dentro, né? De uns anos pra cá, Gabriel Barbosa é notícia sendo pego embaixo de mesa de cassino clandestino,
em processo de polêmica com o controle antidoping, fazendo festa do poderoso chefão, lançando música de rap com não sei quem, fazendo participações artísticas aí não sei aonde, uma coisa que não diz muito respeito ao futebol. Aí, com relação à torcida do Flamengo, com quem ele deveria se dar melhor, né? De vez ou outra ele toma umas atitudes que deixam o pessoal bravo, e aí em vez de pedir desculpa, tentar recompensar pelo erro, não, ele bate de frente, provoca, fala que não, fiz mesmo e faria de novo, sai em foto com a camisa de time rival, elogia a torcida do time rival. Então você vê que é um cara que traz uma certa turbulência consigo, não tem muita paz ali no entorno dele. Já no time do Palmeiras, o Palmeiras preza muito pelo ambiente. Então aí depende da cabeça do cara. Ele tá afim de tomar um prumo ali na vida, de se ajustar? Sem isso, não tem como dar certo no Palmeiras nesse momento, pelo menos. Então, caberia a quem quer que o contrate analisar o perfil do atleta e conversar com ele. É claro que numa conversa, ele não é bobo nem nada, ele vai falar tudo que o outro lado quer ouvir. Não, imagina, eu estou comprometido, daqui para frente vai ser diferente, blá, 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 blá. Vai ter que tentar pegar a real percepção da coisa. Tentar perceber se é um cara que ainda almeja algo na carreira, profissionalmente falando, ou se é um cara que já está naquela fase de encostado, que ele quer só fazer um belo contrato, sentar em cima do contrato e ficar recebendo seus milhões ali sem muito esforço. Porque tem jogadores que às vezes entram nessa fase da carreira e não voltam mais. Se for um cara que quer tentar se resgatar enquanto profissional, aí tudo bem, acho que tem espaço para uma melhoria e faria com que ele fosse útil, porque ele no time do Palmeiras atual provavelmente seria um jogador titular, teria plenas condições de ser um jogador de destaque e ajudar bastante dentro de campo. Mas eu particularmente sou um cara que tem um pouco de dificuldade assim, de botar fé que as pessoas no estalar de dedos assim mudam de um jeito para o outro do nada, né? De uma hora para outra é complicado. Bom, então fica essa incógnita. É um risco para quem quer que esteja contratando, porque não é um jogador barato e é um jogador que já há muito tempo não rende. E aí, em relação ainda ao Palmeiras, tem duas questões aqui sobre a diretoria e a comissão técnica. Parece, pelo que todos dizem aí no noticiário, que tanto um quanto o outro gostam do Gabriel Barbosa. Me surpreende um pouco, como eu falei lá atrás, mas talvez o Abel Ferreira acredite que ele tem o poder ali de colocar o jogador na linha e tirar dele o seu melhor. Do lado da presidente do Palmeiras, talvez seja uma vitória pessoal, um cartão de visitas, uma demonstração de força, apontar ali na frente que olha só quem eu contratei. Eu tirei a grande estrela do Flamengo. Era um ídolo do time financeiramente mais poderoso do Brasil e eu peguei ele para mim. Isso, né, coloca ali na mesa uma certa credencial, um status, ó, o Palmeiras fazendo grandes contratações. É uma visão. Do lado do treinador, ele pode olhar para o lado técnico do cara, dizer, é bom, poderia me ajudar, mas acho que conforme ele comece a dar problemas, caso ele dê, né, uma condicional, bater de frente ele e o Abel Ferreira, a faísca que vai sair não é pequena não, viu? Ali o atrito é nervoso. E é aquele tipo de situação que vira vai ou racha, que pode passar de uma linha que não tem mais volta, e aí fica uma situação complicada, né? Um grande investimento do clube ali imobilizado, o treinador não quer contar com o jogador não quer jogar pelo treinador, pode ser um problema. Então eu acho realmente muito arriscado. Mas, por outro lado, pessoal, é um risco que até vale a pena. Porque se ele der certo em algum lugar, vai ficar sempre aquela pulga ali atrás da orelha de que, estava na mão, o Palmeiras podia ter contratado e ele foi pro Santos, ou pro Cruzeiro, ou pro Corinthians, e lá o cara tá jogando bola. Por que a gente não contratou? Era só pagar o que o cara queria e tal. Então ficaria um peso na consciência muito grande. É uma aposta de risco? É, mas que de repente vale a pena, entende? Não estou falando que é a atitude mais sensata do mundo, mas se isso acontecer, se o Palmeiras contratar, eu confesso que eu entenderia. E se der errado, aí claro, vão ficar rindo da cara do Palmeiras, porque assim as coisas são. É como quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima. Quando contratou fazia muito sentido. Acabou que não deu certo, por diversas questões ali e tal, né? Foi um jogador caro e que não rendeu tanto assim. Esse tipo de coisa é relativamente comum no futebol. E se der certo, legal, uma boa contratação, incrementa a qualidade técnica ao ataque do Palmeiras, caso ele volte a jogar bola, e aí ficaria bom para todo mundo, né? Para o Palmeiras, para o Gabriel Barbosa, todo mundo teria vantagem nisso. Mas por enquanto a situação é essa. Se tem alguém mais perto de contratá-lo, confesso que nesse momento eu não sei. Até a gravação desse vídeo, o que dá para dizer é que tem sentido em todas essas contratações. Todas essas sondagens têm um bom fundamento para que o convencesse. Tanto a expectativa de protagonismo no Cruzeiro,
a familiaridade com o Santos ou o projeto bem estruturado do Palmeiras, os três têm, digamos, o seu charme, que podem encantar o jogador. E aí fica a critério dele, o que ele espera da carreira. Se é dinheiro, de repente o destino é um, se é um projeto profissional, de repente o destino é outro, e se é uma coisa mais tranquila, com menos polêmica, talvez o destino também seja outro. Por parte do Flamengo, é o que eu disse, parece que eles lavaram as mãos, eles mostraram que o Flamengo tem um limite, você passou do limite e aqui a gente não vai mais. Então ou você aceita a nossa proposta de renovação ou fica à vontade para negociar com quem você quiser. Aparentemente é isso que vai acontecer, só que isso também traz uma última questão que eu vou pontuar, que é durante esse período todo o atleta ficaria parado, né? Porque ele já foi afastado hoje da partida contra o Cruzeiro por conta dessa situação toda, e se ele não for mais escalado, não for relacionado aos jogos, o Gabriel Barbosa ficaria 6 meses sem atuar profissionalmente. Quem quer que o contrate, lembrando que com o pré-contrato ele não se transfere agora, né? Só no final do ano. Quem quer que o contrate receberia um jogador que está parado pelo menos 6 meses, o que também poderia desvalorizar o atleta, né? Tirar um pouco da sua atratividade, do seu desempenho. Para liberar o jogador agora, na metade do ano, o Flamengo exige ou exigiria uma compensação financeira. Porque apesar dele se livrar do salário do jogador, ele também estaria reforçando um time rival, né? Um time que pode competir com ele, Flamengo, por títulos lá na frente, e pegaria muito mal para a gestão, seria um dessabor muito grande para o próprio torcedor se esse jogador de repente eliminasse o Flamengo numa competição, acontecesse alguma coisa assim, né? Então, para não correr esse risco de se queimar, a diretoria obviamente não vai liberar o cara de graça também. Pode envolver troca de atletas? Pode, nada impede que isso aconteça. No caso do Palmeiras, tem um pessoal aí noticiando, eu confesso que eu não acredito muito nisso porque não faz muito sentido, que estaria sendo articulada uma troca do Dudu pelo Gabriel Barbosa. Mas eu só não acredito muito nessa hipótese de ser o Dudu. O cara, semanas atrás, estava envolvido na polêmica em que estava envolvido, decidiu que iria ficar, quis evitar o desgaste com a torcida, demonstrou seu desejo de permanecer no Palmeiras, e aí, semanas depois, ele vai aceitar ser transferido para o Flamengo, que geraria na torcida uma resposta muito maior ainda do que gerou em relação ao Cruzeiro. Então, eu acho que não é muito provável isso, na verdade, né? Pode ser um desejo, talvez, de alguma das partes, mas enfim, não acho que vá para frente essa ideia. Mas voltando ao ponto principal, para que o Flamengo liberasse agora o Gabigol, ele exigiria uma compensação. Do contrário, Gabigol, espera aí, vai vencer o seu contrato no fim do ano, e aí você faz o que quiser da vida, e ele próprio, Gabigol, é que vai decidir para onde ele quer ir, conforme o interesse dele, né? O que ele espera da carreira, quais são os planos de futuro desse jogador. E desses times que demonstraram interesse nele, eu acho que a torcida o aceitaria bem em praticamente todos. No Cruzeiro, não teria por que terem rejeição a ele, provavelmente seria bem recebido. No Santos, seria mais bem recebido ainda, pela história que ele tem ali. No Corinthians, por tudo que ele falou e fez recentemente, é provável que também o aceitassem de bom grado. E até mesmo no Palmeiras, por mais que ele tenha feito provocações, era um jogador com uma rivalidade dentro de campo, mas chega na hora H, o que o torcedor provavelmente gostaria de ver é ele continuando fazendo isso, só que em favor agora do próprio clube, né? Em favor do Palmeiras. Então se ele chega e começa a marcar gol, tira onda com todo mundo, faz gols decisivos, ajuda o time dentro de campo, é provável que se tem torcedores com raiva dele nesse momento, se é que tem, logo passaria e se tornaria mais um a remar para o mesmo lado. E acho que o bom desempenho dentro de campo compensa todas essas coisas, porque no fim das contas, o torcedor quer isso, ele quer ser campeão, ele quer tirar a onda do adversário. Eu mesmo seria esse cara que acha uma contratação arriscada, mas entenderia se ela acontecesse, eu vejo sentido, torceria para dar certo, obviamente, e não tumultuando o ambiente, trazendo resposta dentro de campo. Meu querido, sem problema nenhum, vamos embora, seja bem-vindo ao maior campeão nacional e vamos para cima deles, não tem nenhuma restrição quanto a isso, pode ficar tranquilo. E acho que muitos torcedores vão mais por essa linha também. Enfim, mas cada um aí tem a sua opinião, você pode deixar a sua nos comentários se você discorda dessa abordagem. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, dar uma olhada nos links com ofertas na descrição, com produtos licenciados, aquela coisa toda. E por enquanto é isso. Até a próxima. Fui!